vacinação. De tempos em tempos, surge um investimento que promete lucro alto e seduz os donos de pequenas e até de grandes economias. Muitos aplicam tudo o que têm. Este investimento entre aspas, voltou com tudo agora na pandemia. Por isso, todo cuidado é pouco. Trata-se da pirâmide financeira, um esquema que leva o seu dinheiro e não devolve. Nossa série especial explica o que é e como funciona esse golpe. Um policial militar envergonhado, se sentindo enganado. Uma autoridade que perdeu 1 ano e meio de salários em um esquema tentador, mas perigoso. O homem que prefere não se identificar é mais uma vítima do golpe da pirâmide financeira. Nunca imaginamos que um amigo nosso do dia a dia, que poderia a qualquer momento estar trocando tiro com a gente lá, ia dar uma apunhalada nas nossas costas dessa maneira. Quer dizer, um policial militar atraindo outros policiais para um golpe desse tamanho. Exatamente. E não só englobou só policiais militares, envolveu guardas, metropolitanos, policiais civis, policiais federais. Pirâmide financeira é um tipo de golpe que está na moda, mas não é novo. Foi aplicado pela primeira vez nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Em plena pandemia, voltou com força total aqui no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2020, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado, comunicou 260 casos ao Ministério Público. As multas aplicadas nos últimos 5 anos somam quase R$1 bilhão. E os golpistas estão aí de novo. Mas na prática, o que é esse golpe, ao mesmo tempo tão famoso e tão misterioso? O castelo de cartas é uma forma simples da gente entender como funciona a pirâmide financeira. Lá no topo fica o golpista principal, o mentor do esquema. Primeiro, ele atrai um grupo de pessoas que investem alto com a promessa de lucros impressionantes. Tudo o que essas pessoas precisam fazer é convencer mais gente a entrar no negócio. Aí, o dinheiro de quem está embaixo financia os lucros de quem está em cima. O problema é quando quem está na base já não encontra investidores novos, porque aí o fluxo seca e a pirâmide desaba. A pirâmide é basicamente feita de dinheiro. Você investe, entre aspas, em você, André, e até que alguém invista em mim, só que isso acaba não acontecendo, há um limite disso. A pirâmide também ela se sustenta na própria publicidade dos que recebem o dinheiro, porque aqueles de cima, eles efetivamente receberam. Então, isto induz que os demais queiram participar. Fulano recebeu. E assim, a pirâmide ela rende bem até se desfazer. O policial militar que virou vítima acreditou na promessa de um companheiro de farda e fez 3 aportes de dinheiro, totalizando R$60 mil. A princípio eu coloquei 5 mil, depois de alguns meses eu vendi uma moto que eu tinha e coloquei mais 25. Depois de mais 2 anos eu fiz um empréstimo de R$30 mil no banco e coloquei lá também. No início, ele recebia gráficos que demonstravam rentabilidade de quase 5% ao mês, lucro que, na prática, ele nunca viu. Um retorno que, no mercado, principalmente na bolsa, hoje é muito raro isso daí, acontece raramente, né? Todos foram atraídos pela tentação, né, de você, não digo que ter um dinheiro fácil, mas você ter um retorno maior do que um banco, uma poupança pode proporcionar para você. Mas o suposto dono da consultoria financeira, chamada SSF, comunicou que o dinheiro da empresa estava bloqueado e pouco tempo depois, o golpista sumiu. Essa é a saga das vítimas do golpe da pirâmide. Tentam falar com os responsáveis pela captação do dinheiro, mas nunca conseguem. Ou da caixa postal, ou toca e ninguém atende. O número chamado encontra-se indisponível ou fora da área de cobertura. O grupo lesado jamais recebeu dinheiro de volta e nem tem notícias do paradeiro do golpista. Situação comum em esquemas de pirâmide financeira. Mas por que a investigação quase nunca vai para frente? Bom, quem está na base da pirâmide e perdeu tudo, costuma sentir tanta vergonha por ter caído no golpe
que dificilmente procura a polícia. Quem está na camada do meio, a tendência é se esconder, porque, segundo o Ministério Público e juristas, também pode ser considerado coautor do esquema, já que, de alguma forma, ajudou a iludir quem está na parte de baixo, ainda que nem sempre de forma mal intencionada. Por isso é tão difícil reunir provas e chegar ao golpista principal, a pessoa que está no topo da pirâmide. Esse costuma se dar bem, foge com o dinheiro que ganhou dos outros e raramente vai para a cadeia. A meu ver, quem entra sabe que vai ter um lucro. E só as pessoas mais inocentes, mais despreparadas, é que pensam que estão fazendo um bom negócio sem prejudicar ninguém, achando que a pirâmide terá um crescimento infinito. Ainda que as investigações avancem, há outro problema. O golpe da pirâmide financeira não está caracterizado no Código Penal. Ela lembra muito o crime de estelionato, né? O conto do vigário, popularmente conhecido. Enquanto o estelionato precisa ser alguém específico, a pirâmide é um crime contra a economia popular. O caminho para evitar o crime da pirâmide financeira será haver um projeto de lei que viesse a ser aprovado para assustar, porque, de rigor também, é extremamente difícil punir quem participa do crime de pirâmide financeira. Por quê? Porque todos aqueles que entram para ter lucro. Muitos são os que querem se aproveitar sabendo que em algum momento a pirâmide vai quebrar. Para o policial enganado em busca de retorno alto, fica a memória amarga. Principalmente porque ele ainda paga aquele empréstimo bancário que fez para investir na pirâmide. Todo mês, no 15 dia útil, quando cai meu salário, que já automaticamente o banco retém o valor de R$ 970, uma facada no coração de raiva. O paradeiro dos donos da organização citada pelas vítimas é desconhecido. Por isso, é impossível ouvi-los a respeito do caso. De acordo com os advogados, os proprietários não se manifestaram nem nos processos. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra.